quando você tem uma ocorrência que, coincidência ou não, parece que não é, ela acontece no período noturno ou acontece no período final de semana, você não consegue falar no 0800 da CETESB, você tem que usar dos canais pessoais de alguém que liga para o teu celular, que você liga para o celular do gerente, entendeu? Eu acho que o comitê tem um papel muito importante, e vocês, em especial, que monitoram essa qualidade da água e que pode recomendar, né, essa atuação mais conjunta, que num comitê que é seria a terceira maior economia do país, né, com 6 milhões de pessoas, com todo grau de complexidade industrial e populacional, você tenha um plantão, desculpe, mas tão precário, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente pretende levar à direção da CETESB. Eu tenho dito isso nessas reuniões que estamos fazendo, falei até com alguns da diretoria já, mas até recentemente foi solicitado pelo prefeito municipal, via Procuradoria-Geral, em que o município poderia contribuir nessa crise, e eu não tive dúvida em colocar como um dos itens uma interferência do prefeito, não só como prefeito de Piracicaba, estando no bairro de Piracicaba, mas em especial, né, como presidente dos comitês, mas eu acho que vocês podem subsidiar ele nisso e levar um relatório detalhado para ele nesse sentido, que é uma decisão política, né, que talvez ultrapasse até o nível de CETESB, mas você tem aquilo que complementa esse monitoramento automático, que é pessoal para checagem, né, dessa checagem rápida, né, dessas detecções de desvio de qualidade. Só queria reforçar essa questão da Alexandra, porque eu esqueci de colocar na minha fala, mas eu acho que seria uma tônica, uma proposta que eu faço, que saia como uma das deliberações daqui para reforçar esse pedido nosso e do próprio comitê, que eu acredito que já deve ter vindo, mas se não veio, virá. Desculpa aí a nova interferência. Por favor, doutor Ivan, fique totalmente à vontade. Bom, eu gostaria agora, então, de convidar... A Lília foi tão citada e até agora eu não teve o direito de falar. Então, por favor, aí, a CETESB, coordenadora de GT Qualidade. E os outros colegas da CETESB também que estão conosco. Bom, obrigada, Alexandre, pela palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui novamente, né? Por uma causa, né, como foi muito ferido, infelizmente a gente tem que falar novamente de mortandades, né? Mas a gente está trabalhando, né? Estamos trabalhando, né? Tanto a Câmara quanto o GT Qualidade e também a CETESB. Essa semana a gente fez uma reunião de alinhamento para trazer algumas posições aqui para vocês. Mas eu confesso que vocês já falaram, assim, esgotaram bastante aí o assunto, né? As propostas para a gente melhorar o plano de ação, né? Tentei aqui anotar muitas sugestões, mas todas elas estão muito alinhadas, né? Guardam muita relação com o que a gente discutiu internamente aqui na CETESB, né? Então, a gente, com relação ao plano de ação, a gente vê a necessidade de melhorar a nossa comunicação, o nosso plano de ação, mas também melhorar a nossa comunicação com os vários atores, né, que estão envolvidos aí na bacia. Eu acho que agora a gente precisaria ter essa interface muito mais rápida, né, para poder ter uma ação mais efetiva. Porque agora a gente precisa agir mais preventivamente e estar mais presente, né, em eventuais, espero que não aconteça, né, mas está em eventuais aí, novas ocorrências, né. A gente estava na pauta, né, Alexandre, a questão das estações automáticas, né, de estar priorizando essas estações, né.
E também a gente traz aqui uma proposta, né? Se alguém puder colocar na tela essa lista de prioridades, eu acho que seria interessante. Já vou colocar, Lilian, pode deixar. Por favor, Felipe. E, Michele, eu não esqueci a sua pergunta, tá? Eu vou até trazer aqui notícia, acho que vai ser interessante aí para vocês acompanharem, inclusive, no site da CETESB, tá? Mas antes, vamos falar das estações, né? Que eu acho que é importante a gente entrar num consenso aqui, até porque a gente vai também discutir no GT Qualidade, já convido todos aí no dia 13 de agosto, tá? Mas a gente tinha lá na lista de prioridades, a prioridade 1, né, era colocar uma estação lá no Piracicaba. Quando a gente discutiu isso no âmbito do GT e até trouxe para a Câmara, a gente já avisou que a localização das estações dependeria de uma vistoria, porque essas vistorias foram feitas lá no passado, e a gente vê que, né, a situação no campo ela é dinâmica, então a gente precisa voltar, né, na localização dessas estações. Então, lá no passado já estava colocada essa proposta de um ponto, né, ajusante do Quilombo e do Tatu, né, inclusive é um ponto da rede manual da CETESB, né, esse PCAB 2135, para pegar essas influências, né, e internamente, um pouco antes desse episódio do Mortandade agora recente, a gente tinha discutido aqui para colocar, principalmente pela proposta da agência de Piracicaba, né, de colocar um ponto um pouco antes da área urbana de Piracicaba, né, que é o ponto que seria próximo à indústria de papéis Oji. Não sei se vocês, todo mundo conhece, mas é a jusante, né, do lançamento da Copersucar, né? Então, a gente vai estar programando a vistoria agora para agosto. E, então, esse ponto daria uma visão do que está acontecendo antes de chegar na área urbana de Piracicaba. Então, a agência entende que esse ponto seria importante, né? Então, a gente vai a campo. E, diante também da situação, né, que a gente está vendo recorrente desses episódios, a gente também, internamente, achou importante, se for possível, né, a gente, nessa prioridade 1, que é o Rio Piracicaba, a gente instalar mais uma estação que seria, né, a jusante do Quilombo e do Tatu, essa que a gente já tinha até colocado aí o ponto da rede manual, tá? Porque esses dois importantes afluentes também têm uma influência grande na qualidade e eles estão muito a montante desse ponto que a agência de Piracicaba está propondo a gente instalar a sonda, né? Então, a gente, primeira coisa, eu queria ver com vocês se é possível, dentro da prioridade do Rio Piracicaba, a gente não só instalar uma estação, mas instalar duas, né?
E em segunda prioridade, que é o rio Atibaia, a gente tinha aí já proposto um ponto no posto fluviométrico lá do DAE, no posto acima Paulínia, né? E aí houve até uma proposta aí do comitê em alterar essa localização, né? Então, aí a gente tem uma proposta de manter no posto acima Paulínia, né? Porque esse ponto, ele é mais representativo, né? Para avaliar as questões de qualidade, né? E o ponto ali adjacente do Salto Grande, a gente teria alguns problemas em relação a ele, né? Inclusive, eu não sei se o Lúcio está presente, depois ele pode falar com mais propriedade, né? Eu acho que ele não está, né? Ele não está. Mas a gente defende que o ponto seja mantido no posto acima Paulínia, tá? Então, Alexandre, a gente tem essas duas, com relação à lista de prioridades, né? A gente tem essa proposta, né? E a terceira prioridade, a gente manteria, vocês também estão mantendo aí o Rio Jaguari, né? Na captação de Limeira, tá? Como a gente, num passado recente, conversou também com a agência sobre colocar até 4 estações, né? Até 4 estações, tendo recurso para esse ano, né? Tanto o recurso do comitê como capacidade da CETESB para fazer essa implementação. Então, a gente poderia até, no máximo, aí, ter 4 estações, né? Então, a gente poderia manter essas 3 prioridades, né? Sendo que na prioridade 1, em vez de uma estação, a gente teria 2 estações, tá? Então, com relação à discussão sobre a prioridade, né? A lista de prioridades, a CETESB tem essa proposta, né? E aí a gente primeiro gostaria de conversar com vocês, né? A gente, inclusive, pode manter essa proposta. E assim, eu também gostaria que o Eduardo Léo pudesse falar aí na questão, né, dos recursos do comitê. Lembrando que, assim, a gente, como são 4 estações, todos esses pontos a gente precisa fazer vistoria para poder dimensionar o custo que vai ser a estação, porque a estação não envolve só a sonda, né? Envolve toda a estrutura para operar essa sonda. Então, o custo pode variar em função das características do local, né? Então, a gente precisa fazer essa vistoria, precisa fazer o dimensionamento do custo e os termos de referência. Então, até o final do ano, a proposta é conseguir, né, fazer esse projeto para a gente poder ter o recurso e contratar em 2025, né? E até sair o recurso pela fonte aí de financiamento, a gente teria, acho que, pelo menos até 2025 para contratar, importar, né, esses equipamentos. Então, Eduardo, se você puder falar um pouquinho aí da questão do recurso, acho que seria interessante para a gente ter um horizonte aí de como a gente vai trabalhar a implantação das estações. Sim, Lilian. Bom, falando da parte do planejamento do recurso, primeiro, assim, eu ia salientar aqui para a gente, nesse caso, é muito importante
estarmos integrados a uma agenda de indicação dos recursos, tá? Então, eu queria começar essa minha fala sublinhando a importância de que consigamos ir logo a essas atividades de campo. Queria colocar a agência à disposição, a agência de bacias à disposição, caso possa ajudar em qualquer procedimento referente a essa visita. Obviamente que nós não temos experiência como a CETESB na temática, mas a gente está pronto aqui a prestar o que for possível ou de auxílio, de acompanhamento a esse processo. Reputo como muito importante conseguirmos realizar, então, iniciarmos esse processo tão logo possível. Fazemos ainda esse mês essa visita de campo, essa inspeção, que saliento, ela é muito importante para obtermos um parâmetro importante, né, relevante na parte do projeto, que é a parte da infraestrutura, né? Cada ponto tem seus pontos positivos e negativos do ponto de vista técnico, e cada ponto pode exigir uma infraestrutura diferente, e isso implica muito para a gente na questão do custo do projeto, da documentação do projeto, né? A nossa ideia é ter um cronograma que nos permita alcançar em prazos adequados, né, a preparação dessa documentação, né, num prazo justamente adequado para que a gente consiga cumprir aí com esse prazo que foi colocado. Eu queria fazer uma adição no tema sobre a questão da fonte. Travou, Léo. O Léo caiu lá na agência. Eles estão com instabilidade lá, tá difícil. Aqui também está difícil, gente, mas ainda bem que agora está funcionando. Bom, o Léo acho que já retoma. Só para aproveitar aí até para o nosso tempo, só para colocar para os membros, né? Ou seja, veja que essa lista, o que tem de novidade é só o que está em vermelho, o que a Lídia está falando, né? Porque a lista já estava aprovada aqui pela CTNH, inclusive nesses mesmos pontos e trechos, né? Então veja que a preocupação já era, não de hoje, já vem de alguns anos, né? As duas primeiras estações foram adquiridas, e mais do que a aquisição das estações, né? Depois você põe o filho no mundo, custa muito mais caro para manter. Então, o comitê tem que fazer um arranjo institucional e econômico, financeiro, que serão, nessa etapa, caso sejam 4, mas as duas são 6 estações que terão que ser a manutenção custeada, e a manutenção que não é relativamente barata, vamos dizer assim, se comparada com a rede quantitativa, né? O comitê vai tomar essa decisão, ao decidir implantar, evidentemente que vai tomar em conjunto a decisão da manutenção acontecer. Então, o que está em tela é basicamente essas diretrizes, né, para que a CETESB vá para campo, né, que é justamente esse que foi o ofício do presidente do comitê da CETESB, que tem a celeridade nas visitas de campo, e o rodapé dessa planilha talvez seja um dos itens mais importantes. E após essas vistorias, vão ser verificados se é possível novas estações, se o ponto desejado, indicado, tem segurança, tem sinal de celular, todas as questões técnicas de viabilidade. Nem sempre o ponto ótimo é possível do ponto de vista necessário, né? Então, o que está colocado em vermelho, basicamente, o que nós temos que, vamos dizer, apreciar hoje aqui na Câmara, é basicamente essa questão que a Lívia está trazendo, de um ponto adicional, que o próprio rodapé já contempla, né, de uma possível mais uma estação do trecho urbano de Piracicaba, e essas questões no ajusante do Salto Grande, as vistorias vão mostrar se é possível ou não, né, os prós e contras, como o Léo disse, de cada ponto, e no Jaguari acho que está bastante consolidado essa questão de ser lá na captação da DRK, evidentemente vai ter que ter uma interlocução com eles. Então, o que está em apreciação, basicamente, é a gente aprovar ou reaprovar essa planilha com essas adequações, para que a CETESB possa ir a campo, dar uma devolutiva para o comitê em termos de orçamento, que a estação, embora tenha variação de dólar, etc., ela tem um custo relativamente fixo. O que varia muito é a infraestrutura de instalação, né? Muito, varia bastante. E é essas vistorias que vão mostrar para que o comitê possa, o quanto antes, fazer uma deliberação de alocação de recursos para que possa
fazer a assinatura, a indicação do agente técnico, todo aquele trâmite que o comitê precisa fazer para que o recurso seja efetivamente disponibilizado. Então, vamos dizer, o que está em pauta para apreciação dos membros, então esses trechos em vermelho, basicamente fazendo, sem alterar quais são os postos, basicamente a localização que as vistorias vão responder. Léo, você retornou para finalizar sua frase, na sequência, a doutora Alexandra, para a gente poder encaminhar esse assunto. Bom, acho que peço desculpas, né, a gente está com uma instabilidade aqui. Eu vi que você comentou a questão da manutenção, não vou comentar, e só ia reforçar que creio, não sei até onde ficou claro, mas a gente entendeu aqui que a melhor fonte para financiar esse recurso é o FEHIDRO, e isso implica no cronograma também, né? Então a gente precisa fazer a preparação prévia de documentações, da parte do projeto, tem que estar com tudo isso pronto, né? Até pediria para a Lília, né? A gente tem que sair com um cronograma dessas visitas, dessa preparação aí, porque o FEHIDRO também tem prazos para fazer as indicações, isso decorre, implica também prazos do comitê, porque isso precisa ser transformado em deliberação do comitê. Para poder ter a deliberação do comitê, a gente tem que ter certa precisão nos valores que vão ser deliberados. Isso também demanda que a gente consiga vencer essa etapa aí de ir a campo e entender ali, especialmente a parte da infraestrutura necessária em cada uma das localidades, né? Ok, muito obrigado, Léo. Na sequência, a doutora Alexandra, e encaminhamos a apreciação da proposta que está aí. Por favor, doutora. Complementando e reforçando o que foi colocado até pelo Léo, eu gostaria de consultar, né, a Lilian, mesmo sabendo do volume de demandas que eles estão, se não seria possível a realização dessas visitas anteriormente à data da próxima GT Qualidade, que está previsto para o dia 13 de agosto. Me parece que com isso nós conseguiríamos ganhar bastante agilidade eu acho que na tomada de decisão, né, pelo comitê em relação a esses pontos, a essas dificuldades. E também gostaria de complementar se seria possível, já que não é um trecho bastante extenso e é bem conhecido de todos vocês, nós temos um mapa, uma maior clareza dos pontos disponíveis de qualidade e a natureza, se eles são automáticos ou não, porque tem alguns que me parece, existe um ponto, por exemplo, do SEMAI, numa das pontes, né, que na verdade assim, talvez não faça a leitura de todos os parâmetros, mas, por exemplo, a de oxigênio, e isso pode, porventura, contribuir, né? Se isso a gente poderia também colocar como algo interessante, né, e até contemplar isso para disponibilização e integração desse banco de informações para a gente ter maior redundância. Logicamente, tem custo, né, nessa implantação dessas estações, então se a gente puder aproveitar o que já vem sendo realizado também pelas empresas de saneamento, como nós já fazemos nas demais situações, e foi recentemente concluído aqui o projeto, né, aqui do Piracicaba, com a inclusão dessas empresas de saneamento. Então, eu acredito que a gente vai poder ter um avanço muito significativo com esses dois pontos que estão sendo propostos, né, para essa região, bem como com essas das empresas de saneamento, até porque já havíamos discutido com a CETESB que municípios com mais de 200 mil habitantes, né, nos licenciamentos, eles seriam, na verdade, constariam possivelmente como exigências técnicas a alocação de pontos automáticos nas captações, para que isso também, né, nas captações e nos lançamentos, né, das estações de tratamento de esgoto, para que isso fosse considerado e integrasse essa grande rede que vem sendo trabalhada. Então, era isso, Alexandre. Então, né, talvez seja mais uma questão com a Lilian mesmo, né, não sei se ela tem essa resposta com a equipe, se teria essa disponibilidade de fazer essas vistorias, para a gente já poder discutir isso tudo na reunião do dia 13. Posso falar, então? Vamos lá. Então, com relação às vistorias, eu sei que estão programadas para começar agora em agosto, né? Mas eu confesso que eu não recebi ainda essas datas, tá?
Bom dia, doutora Alexandra, como está aqui com vocês também. Mas a gente pode verificar, vou consultar o altivo. Todas as vistorias, eu não acredito, não sei se vai conseguir acontecer mesmo até o dia 13, né? Porque assim, a equipe do altivo, ela tem toda essa demanda, e assim, a gente até falou já em outra reunião com a agência, né, com o Eduardo Léo, porque assim, se a gente tivesse o contrato de manutenção das estações que tem hoje no PCJ já, né, em andamento, isso facilitaria muito, né, porque a gente está absorvendo mais 2 estações agora, né, além de Artemis, e a gente está implantando outras estações, porque nós temos o Integra Tietê, que é um projeto estratégico da Secretaria também. Enfim, a gente está com essa demanda aí forte, então o pessoal de campo está sendo bastante demandado. Então, eu posso até verificar se alguma a gente consegue fazer até o dia 13, mas acredito que nem todas vamos conseguir, né? Mas vamos verificar. E eu peço também que a agência, se puder agilizar aí a contratação da manutenção, vai ajudar muito, tá? E essa questão do custo da SEMAI é uma questão bastante interessante, porque a própria agência de Piracicaba fala disso, a gente precisa ter essa comunicação, né, melhor em todos os atores, né, inclusive ele citou, né, de a gente ter uma comunicação maior com a SEMAI para poder saber o que está acontecendo lá no monitoramento da SEMAI, com a Polícia Ambiental, enfim, vários atores para melhorar, né, para otimizar o trabalho. Então, eu acho que é super importante essa questão, né, e a gente vai escrever o plano de ação, né, fazer uma proposta aí de plano de ação do Piracicaba, e estamos elencando ali todas essas oportunidades aí de melhoria da nossa ação, né? E certamente a comunicação com o monitoramento das empresas de saneamento é um deles, né? E, inclusive, em relação ao plano de ação, eu gostaria também de falar que, assim, a gente discutiu aí nessa semana, e eles me autorizaram a falar aqui hoje para vocês, né? Porque, assim, esse ponto que aí a montante da área urbana de Piracicaba, aí, que está lá na Luz de Papéis, né? E que pegaria essa área de influência aí desses importantes afluentes aí, né? A gente vai colocar uma sonda, né? Não é uma estação, então a equipe nossa do monitoramento automático vai também colocar uma sonda, né? Avaliar lá como colocar uma sonda nesse ponto que nós verificamos que seria o mais urgente, para estar monitorando, mas não vai ser um monitoramento online, né? A gente teria que a cada semana, uma frequência lá determinada, buscar esses dados. Então, doutora Alexandra, isso também vai impactar bastante a nossa equipe, principalmente a equipe de campo, né? Então, porque a gente entende que seria importante estar monitorando, né, nesse ponto. Ainda não temos a telemetria para, né, ter o dado ali no SINCLA, mas pelo menos a gente
que a própria agência teria como recorrer a esses dados, né? Ainda que a gente não tenha implantado uma estação efetivamente. Então, em função de todo esse esforço aí, a gente gostaria de ter, né, essa compreensão, porque além das vistorias, a gente também vai colocar essa sonda, então isso vai impactar, e isso também vai fazer parte aí desse plano a curto prazo, aí, desse plano de ação do Piracicaba, tá? Então, não sei se eu expliquei tudo, mas acho que era por aí, né, Alexandre? Acho que sim, Lilian. Bom, gente, até que tudo no nosso horário, eu jamais quero cessear aqui a conversa, né, porque o assunto, de fato, exige isso, mas eu acho que os esclarecimentos estão colocados, aqui tem a competência da TMH, então eu queria agora colocar em apreciação essa lista, lembrando que é uma lista não estática, porque as vistorias que, enfim, né, vão responder à viabilidade, né, essa questão até da quantidade, para que o comitê possa, de fato, endereçar, como já fez a CETESB, e assim que tiver a devolutiva, a gente possa elaborar o mais breve possível uma deliberação e a gente possa, evidentemente, caminhar para isso. Então, com isso, eu coloco em apreciação essa atualização da lista, que já é aprovada pelo CTMH, só os trechos que estão em vermelho aí, vamos dizer, em termos de alternativa locacional, para ser verificada, pode ser que não seja viável nesse ponto especificamente. Então, eu coloco em apreciação essa lista. Aqueles que concordam permaneçam, se houver alguma contribuição além daquelas que já houveram aqui durante as discussões, registrem. Havendo a aprovação, a gente vai encaminhar isso, evidentemente, para a diretoria do comitê, para quem encaminha a CETESB, evidentemente, né, embora a comunicação esteja bastante estreita, para que a gente possa orientar a CETESB naquilo que ela vai para campo o quanto antes, como a Lilian já colocou, e a gente possa acelerar esse processo interno de documentação, de levantamento de orçamentos, essas questões burocráticas, por quanto antes a gente ter essas estações funcionando. Então, coloque a apreciação. Não havendo nenhuma objeção, então a lista fica aprovada com essa atualização em vermelha, né, porque o resto já estava aprovado, no sentido de essas prioridades de estação, e claro que a gente vai encaminhar isso. Léo, você tinha pedido a palavra? Só uma dúvida pontual, aí a gente verifica, né, modifica o texto das prioridades, mas nesse caso haveria inclusão de nova estação? Não, desculpa pelo... Então, não, imagina, Léo, é que o documento inteiro, no rodapé, tem uma observação de asterisco dizendo o seguinte, né, que em virtude das vistorias, pode haver, inclusive, sugestão ou inclusão do número de estações, porque aqui, na verdade, ela não crava se é uma, se é duas, ou são 10 estações num determinado trecho, né, então, por isso que o documento tem que ser ali na íntegra, a gente só está projetando a parte das estações, mas acho que essa sua preocupação fica contemplada aí, né. Perfeito, só para me assegurar dupla checagem aqui. Perfeito, Léo. Bom, com isso, então, acho que, Lilian, no dia 13 terá o GT Qualidade, acho que alguns informes quanto ao andamento do POP, do plano de ação, já foram dados, então, entendo que com isso a gente supera o item de pauta que estava aqui como competência mais de curtíssimo prazo para a CTMH, em virtude da mortandade, mas independente desse episódio, vejam que esses pontos já eram aqueles que estavam priorizados